E no projeto de hoje eu vou usar cimento branco, esse cimento aqui que eu tô mostrando pra vocês. E pra poder tingir esse cimento, eu vou usar esse pigmento aqui, aquele pigmento comum que a gente usa pra poder dar cor em tinta de parede. Só que eu dei uma pequena vacilada. Eu comprei esse pigmento verde, mas eu deveria ter comprado um pigmento azul, porque eu já tenho esse pigmento aqui na cor ocre, e aí eu misturando o meu azul com ocre, daria uns tons de verde, né? Mas tudo bem. Mas agora eu vou ter que inventar a moda e vou tentar tingir o cimento com essa tinta PVA aqui. Nunca fiz, não sei se vai dar certo, então vou testar aqui junto com vocês. Tomara que dê certo. Porque estava fundado sobre uma rocha. Não é verdade? A gente conhece tantas histórias, tantos pontos. A gente já ouviu tanta gente informando. E Jesus, ele carregava diferente dos demais. E o texto propriamente diz, a sua... Fiz aqui as minhas misturinhas, eu acho que deu certo o azul, agora é esperar para ver se ele vai secar, se a tinta vai ter alguma reação no cimento, mas eu acredito que não. E inclusive eu achei que ficou muito bonita a paleta de cores aqui, ó. Esse tom de azul com esse verde vai ficar bem legal. Você viu que eu fui misturando, fui pegando o restinho de um aqui sobrou, acrescentando outra cor e fui fazendo assim, né? Bem tranquilo. Sem muita regra, só ali juntando, misturando as cores que eu acho que no final iam ficar bonitas. Aqui eu escolhi essa paleta de cores, esses tons de verde e esses tons de azul. Mas aí na sua casa as cores serão de sua escolha, beleza? Prontinho, todas as plaquinhas secas, o azul deu super certo, secou, ficou durinho. Vocês viram que eu coloquei a massinha para secar em cima de tampa de potes descartáveis? Mas aí na sua casa, se você não tiver, você pode estar usando até uma sacolinha mesmo. Coloca em cima ali para secar. Você só precisa fazer uma camada que não seja muito grossa. E você tá vendo que não vai ter problema se quebrar na hora de retirar, porque a gente vai usar justamente assim, bem quebradinho. E eu vou aproveitar para agradecer vocês bem rapidinho. No último vídeo eu pedi para vocês hyparem meu canal e vocês hyparam, gente. Eu fiquei em destaque da semana. Muito obrigada pelo carinho. E se você achar que esse vídeo vai valer o seu hype, gente, dá uma hypada lá. Obrigada. Pronto, tudo já picadinho, mas repara aqui no fundo a quantidade de pozinho que ficou. Então eu resolvi peneirar para quando eu misturar as pedrinhas na massa, esse pó não altere a cor da massa, entendeu? Porque eu quero que tenha as pedrinhas, porém eu não quero alterar tanto a cor da massa. E cá estou eu novamente com uma calça meia, uma meia calça, como diz a minha filha. E essa daqui, se eu não me engano, é aquela fio 80, uma bem grossinha de inverno. E não, gente, não precisa ser uma meia calça 80. Eu estou usando essa porque é a única que eu tenho aqui no momento. A outra que eu tinha aqui mais fininha eu já usei. E essa daqui tá tão velhinha capenga, que ela só tava com uma perna. Inclusive, eu devo ter tirado já um pedaço pra fazer alguma coisa que eu nem me lembro. Espera aí que vocês estão escutando. É algum carro vendendo alguma coisa. Gente, pensa um lugar que passa carro vendendo. Pra que sair de casa pra comprar alguma coisa? Toda hora é alguma coisa aqui vendendo. É o carro do ovo, é o carro da sardinha, é o carro do salgadinho, é o carro da tapioca. Gente, eles têm uma criatividade, vende tudo aqui. Esse que tá passando agora tá vendendo salgados e picolé. Conta se aí onde você mora também é assim, ou é só aqui mesmo na minha cidade. Mas não vai ter jeito, a gente vai ter que gravar com essa voz de fundo, porque eu acho que ele deve estar vendendo muito aqui na porta de casa, que faz mó tempo que ele tá parado e não vai embora. Voltando aqui para a linha do raciocínio,
Eu tô usando a parte da meia calça dessa vez, aquela parte de cima. Eu cortei como se fosse um shortinho e depois eu colei ali embaixo em círculo, meio círculo. Vai ficar parecendo uma touca. Eu vou mostrar aqui para vocês que fica mais fácil de entender. Você viu que eu adicionei as pedrinhas junto com o cimento branco e fui adicionando água aos pouquinhos. Gente, eu não fiz por medida, eu faço tudo assim no olhômetro, vocês já repararam. Eu até tento, sabe, fazer as coisas com medida, mas quando eu vou ver, eu já tô fazendo tudo assim, colocando mais. Até para fazer receita de comida, eu sou assim. Se aparece lá, adicione uma xícara de leite, eu sempre acho, vou colocar uma xícara e meia. Então, eu tenho uma dificuldade, mas eu vou fazendo assim, eu vou olhando, vou colocando, vou vendo se tá bom, se tá certo e vai rolando. Agora eu tô cortando aqui uns pedaços de barbante, porque é com esse barbante aqui que a gente vai começar a dar forma na nossa peça. Então, cortei alguns pedaços, vou posicionar aqui, vou colocar um peso dentro do pote. De preferência, procure usar um pote que vai servir como base e vai ficar na parte de dentro da peça. Procure colocar um pote mais firme, sabe, mais durinho. Agora eu posicionei a minha meia e o meu pote menor dentro de uma vasilha maior, virando a meia ao contrário, porque isso vai facilitar muito a hora de você colocar a massa. Porque a massa ela vai estar numa consistência mais firme, tá vendo? Ela tem que ficar uma coisa mais pesada, ela não pode ficar muito rala. Então, você colocar seu pote dentro de uma vasilha maior vai facilitar para você colocar a massa, para você ver onde você precisa colocar a massa. Vai ser melhor. Pega essa dica. Pronto, modelei as duas peças. A primeira peça, eu fiz ela um pouco mais alongada, com uma releitura. Mas você olha, você sente aquele clima de peça dos anos 90? Mas agora essa daqui, eu fiz mais achatadinha, mais gordinha. Eu fiz questão de deixar bem parecida mesmo com aquelas morangas que tinha na casa da nossa mãe, da nossa avó, da tia. Se você viveu essa época que eu tô falando, você com certeza viu uma peça dessa na casa de alguém. Porque essas peças são quase um patrimônio cultural brasileiro. Só perde, eu acho que pro abacaxi. Lembra a jarra de abacaxi? Lembrando que as duas peças são uma releitura, tá? Não é nada exato e idêntico. E, inclusive, eu também vou fazer algumas mudanças, como acabamento, textura. Mas eu não abro mão de ter a minha moranga, trazer esse charme pra casa, essa coisa de casa com cara de casa. Eu acho que as coisas foram ficando tão práticas, tão modernas, que a gente começou a sentir falta, sabe? Do que é acolhedor, do que tem história. E essa moranga pra mim não é só um enfeite, é aquele abraço, aquele quentinho em forma de decoração que traz aconchego, que traz aquela coisa de volta pro meu lar. Porque no meu subconsciente isso já tá marcado. Eu olho para esse formato, eu associo a infância, a casa, a família, minha mãe. Gente, eu vou parar de falar que vocês repararam que eu tô faladeira hoje, eu tô até emocionada.
Para a peça ficar nesse formato, depois que eu amarrei, eu deixei ela secar assim, ó, de cabeça para baixo. Aí o cimento se concentrou aqui na base e deixou com essa forma mais gordinha embaixo. E aí, quando a gente desvirar a peça, ela vai estar com aquele efeito lindo. Pronto, minha peça já tá bem sequinha, olha que coisa mais linda. Gente, eu dei um acabamento aqui na boca dela, porque vocês viram que ficou uma camadinha de cimento bem fininha, que vazou. E aí, quando eu quebrei com a ponta da faca, assim, ficou umas pontinhas. Eu pensei que tava gravando o celular, mas não tava gravando. Mas foi coisa simples, só passei ali pra dar esse acabamento. Por que essa massa verde? Porque eu já tava preparando essa massinha verde pra poder fazer a tampa, porque essa daqui vai ter tampa. E aí eu usei essa mesmo. E eu acredito que na hora que eu lixar, como foi pouquinha coisa, ela praticamente vai sumir. Como eu comentei, eu queria que essa ficasse o mais parecida possível, por isso eu resolvi fazer a tampa. E pra fazer a tampa, eu vou colocar ela aqui dentro de um saco plástico. O plástico não pode, é uma sacola daquela de mercado, não pode ser uma sacola muito fina, tá? Tem que ser uma sacolinha assim mais grossa, ou um plástico, o que você tiver aí. Porque a gente vai modelar em cima desse saco. Se for muito fino, quando você colocar a massa, ele pode pesar, se formar ali dentro da moranga e depois, quando secar, você não vai conseguir tirar. Então, você vai deixar esticadinho e vamos começar a modelar. Eu vou mostrar pra vocês aqui e segue o vídeo. Eu fiz uma misturinha de cimento branco e eu coloquei uma colherzinha de cimento comum, aquele cimento cinza, e algumas gotinhas de pigmento verde. Por que eu coloquei o cimento cinza? Simplesmente por causa do tom, eu não queria que ficasse um verde, muito verde, assim, eu queria dar uma quebrada, coloquei um pouquinho do cimento cinza, mas também poderia ter sido uma gotinha de pigmento preto, ou um marronzinho, ou nada, só um detalhe. Gente, é basicamente isso. Eu coloquei aqui um pouco da massa em cima ali da moranga e eu tô vindo modelando com a mão. Eu até tentei começar a modelar com a luva, mas não deu muito certo e eu tirei, tá? E aí eu vou puxando, vou modelando, espero dar um tempinho, espero dar uma secadinha, vem, modela mais um pouquinho, vai devagar. Coloquei uma argila expandida ali no meio pra fazer volume, pra ser o toquinho, né? O galinho da minha tampa. E vou fazendo com calma, no seu jeito, do seu tempo, que vai ficar lindo. Pronto, as peças já estão bem sequinhas e agora a gente vai para a parte mais importante. Vamos revelar as pedrinhas coloridas do nosso granilite. E para isso a gente vai começar lixando. Mas antes eu queria parar para mostrar uma coisa para vocês. Gente, olha essa textura que a meia calça deixou na peça. Eu amei. Eu fiquei muito em dúvida se eu ia lixar. Eu vou lixar porque judiação, né? Fiz tudo aquilo de pedrinha linda para agora não
lixar. Mas com certeza vai vir ideia boa com essa textura, porque eu tô encantada. Ficou uma coisa meio tecido, olha que coisa mais linda. Muito rica em detalhes, né? Então, bora lixar. Eu vou começar usando a lixa d'água, numeração 400, tá? É uma lixa fina, mas não tão fininha. Vou lixando ali com tranquilidade, com calma, molhando. Vou mostrar pra vocês aqui que fica bem mais fácil de entender. Vou começar com a 400, depois vou pra 600 e depois pra 1.200 para finalizar. Agora eu vou finalizar a peça passando o verniz fosco da Acrylex, mas eu confesso para vocês que eu amei o resultado, ficou do jeitinho que eu imaginava, tô muito feliz, espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigada por vocês estarem aqui comigo nesse vídeo, não esqueça de deixar seu comentário, seu joinha, de compartilhar para um amigo, isso me ajuda muito, ajuda o canal, eu faço tudo aqui com muito carinho, com muita vontade de inspirar vocês também. Gente, meu muito obrigada, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau!